Já deu certo aqui. Deu Tá. certo. Primeiro, então, se você quiser já deixar suas redes sociais ou contato para show, aí pessoal, se quiser contatar, vai ser bom também. Tá bom. Bom, eu estou nas redes sociais, nos tradicionais, Twitter, Instagram e Facebook. Mas eu não sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Eu coloco uma coisa ou outra e meu site tem também algumas coisas lá que eu já fiz, né? Mais como histórico. Tem alguns detalhes lá de vendas de curso, de bateria, enfim, é isso. Certo. Eu queria mostrar eu conheci o seu trabalho num show dos Titãs que eu fui, ó. Legal. Aí ganhei a paleta aqui essa aqui é do Beto e essa do Tony. Tony, legal. Sim. Foi Gente um show finíssima. em Poços de Caldas. Não lembro, acho que em outubro, não lembro. Foi no New York Pub Festival. Tá, foi agora, esse daí aí recente que a gente foi? Foi em Poços de Caldas. Foi o último que vocês foram lá. Foi o último, lá um hotel lá, né? Um resort meio. Tava Sim, chovendo pra caramba. tava chovendo pra caramba. Tava com capa de chuva lá. Tem cara vendendo por vintão a capa. Caramba. Que teve um monte de banda cover antes de vocês. Aí nós ficamos lá esperando lá. Entendi. E eu não lembro que música, mas tem um solo de bateria seu que é foda pra caramba. Não lembro que música. Tem uma música do repertório de vocês naquele show que você fez um solo bom pra caramba lá. Ficou segurando lá, não lembro. O Cabeça Dinossauro, tem um solo de bateria. Isso então. Legal. Então, como baterista dessa banda paulistana, teve dois bateristas antes de você também. Você já teve contato com o Charles e com o André já? Ou Aham. já? Como que foi? Já tive contato assim com o Charles um pouco mais direto. Algumas vezes, ele é irmão de um amigo meu que eu O tive, César, né? o César Gavan, a gente teve uma banda em 88. A banda durou pouco, 88 até 90, mais ou menos. E foi meio de 88 até 90. E o Charles eu acabei conhecendo por tabela do César, mas assim, encontrei com o Charles nesses 30 e poucos anos que eu conheço o César, que a gente é amigo mesmo. Eu, sei lá, encontrei com o Charles, mesmo estando nos Titãs, acho que somando tudo deu umas 5 vezes. Foram poucas vezes, poucos encontros. O André também eu encontrei assim uma vez numa feira da música, mas assim um papo meio, não teve um papo direto, assim, foi uma roda de amigos e tal. Opa, e aí, tudo bem? Nunca tive um papo direto com ele. Sim, foi o primeiro batera, né? Foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Tem umas histórias sobre a saída dele também, que ele falou no podcast lá, que são bem loucas, assim. Só o Nando Reis voltou pra ele ficar na banda. Os outros ficaram ele fora. Coisas. Eles criam uma pegada mais firme, né? Ele era mais leve na bateria, parece. Alguma coisa assim. Acho que foi isso aí. Não lembro direito também. Entendo. E agora os Titãs, eles voltaram, vão fazer uma turnê com os outros, né? Os que tinham saído. E eu até garanti já o ingresso lá em São Paulo. Legal. Vai ser muito bacana. Aí você e o Beto vão dar um tempo com a banda para eles fazerem os shows aí, então? Então, esse projeto é um projeto que vai durar, são 12 shows, né? Eram 10, agora abriram mais 2 datas aí. Extras. Para extras, né? Datas extras. E se tiverem datas extras em outros lugares, acho que eles vão abrir também, mas pelo que eu sei até agora são 12 datas e tem um começo e um fim. Então começa. Eu não sei se. Acho que em Pelo que abril. está marcado, são 3 meses, mas eles vão fazer show paralelamente com o que está agora, né? Comigo e com o Beto. Sim. Mas provavelmente quando acabar a turnê eles vão botar o Branco, o Brito, o Tony e vocês dois, né? Isso, mas então a gente não vai parar, né? Eles Sim, vão, juntamente com esse encontro, vai ter shows também com a gente, eu, o Beto e eles três, entendeu? Sim. Vai continuar tendo paralelamente, vai continuar fazendo. Sim. Nossa, quando eu vi, eu já fiquei boca aberta, mas botar os caras que, tipo, o Arnaldo faz 30 anos que ele não tinha tocado com a saída dele, o Nando faz uns 20, aí voltar todo mundo junto vai ter até a filha do Fromer, né, que faleceu, infelizmente, o pai dela, no acidente, em 2001.
Ela vai participar também, pelo que parece. Então, não faz tudo isso, porque teve a comemoração há 10 anos dos 30 anos dos Titãs. E nessa comemoração foi lá no Espaço das Américas, em São Paulo, aqui em São Paulo também, que participou o Nando, participou o Arnaldo também. Então faz 10 anos que os caras participaram. Tiveram 2 shows, um em São Paulo e um no Rio. O do Rio, um deles faltou, não foi. Mas tiveram 2 bateras. Eu e o Charles tocamos juntos nesse show. O Beto não estava ainda. Então a gente tocou, teve a banda, que eram os 4, o Paulo Miklos ainda estava na banda, e tiveram essa comemoração de 2 shows de 30 anos da banda. E posteriormente isso, eles pararam, né? Voltaram à vida normal. E agora eles estão comemorando agora não passou um pouco dos 40 por causa da pandemia, mas eles vão fazer esse show, quer dizer, faz 10 anos que o Arnaldo fez o último show com eles. Mas eu já vi teve alguns shows que o Paulo e o Arnaldo participaram no Nando Reis também. É muito legal. Tem o Nando e o Paulo tocando Sonífera Ilha, o Nando e o Arnaldo cantando Bicho Escroto também é legal. Uhum. É porque, independente se você saiu da banda, a banda vai ficar dentro de você ainda. Tipo o Roger Waters com o Pink Floyd. Ele saiu faz quase 40 anos, só que o Pink Floyd não deixa ele. Né? Ele pode ter deixado a banda, só que a banda continua com ele. Né? E vai ser sempre ser lembrado por ter tocado lá. É isso aí. Resumindo, é isso. Você é natural de São Paulo mesmo ou é de outra cidade? Sou de São Paulo. Sou de São Paulo. Né? Então já tenho conhecimento. Você foi adolescente nos anos 80, assim, ou já era um jovem adulto? Eu tinha 10 anos, começo dos anos 80, mais ou menos, tinha 10 anos. Então pegou o início dos Titãs lá com Sonífera Ilha. Peguei assim por tabela também, porque eu não era muito criança ainda e estava indo para pré-adolescência. Então o que eu via dos Titãs, dessas bandas dos anos 80, era muito o que podia ser visto assim na TV, alguma coisa que eu ouvia, porque a minha formação em casa era mais música brasileira. Meu pai via muita música brasileira, então assim, samba, chorinho. Então, tanto é que aquele cavaquinho que você vê ali no fundo, ó, Sim. era dele. E eu comecei minha vida musical nele, com 7 anos. Então eu só ouvia coisa brasileira mesmo, música brasileira. Ele tinha algumas coisas assim de orquestra internacional, mas basicamente era música brasileira. Severino Araújo, né? Orquestra Tabajara. E depois que eu fui fui ouvir rock e tal, aí sim, o Titã já tinha começado, já estava com uma carreira bem solidificada, aí que eu comecei a curtir mais, né, essas coisas do rock dos anos 80, não só dos 80, mas eu comecei a ouvir coisas dos anos 70, né, não só brasileiro, mas também de fora, principalmente em inglês, que tinha bastante, né? Você citou aí Pink Floyd, Led Zeppelin, enfim. Mas, inicialmente, até os 10, 12 anos, assim, 13 anos, era basicamente música brasileira. Sim. Sempre teve um baque, né? O pessoal que era, tipo, nos anos 80 teve o baque dos jovens ouvir rock, né? Aí, tipo, aí agora nos anos 2000 é o pessoal ouvir funk, né? Então sempre vai mudando. Aí daqui a pouco o pessoal velho vai ouvir... Daqui a pouco os velhos vão ouvir funk e vai ter os jovens vão ouvir outro tipo de música, né? Foi assim, sempre vai ser, sempre foi e sempre vai ser assim. Sim. E você começou nas cordas e foi pra percussão depois, então? Eu comecei com o cavaquinho, fui pro violão, depois fui pra bateria. Mas então você manja bastante dos outros instrumentos também? De guitarra, de baixo, essas coisas assim, ou é mais pro violão? Não, eu toco as minhas músicas, faço as minhas composições. Eu fiz a Escola Municipal de São Paulo em percussão erudita. E lá a gente é obrigado a estudar harmonia. É obrigado a estudar porque tem xilofone lá. Então, eu tinha que saber as notas, tocava tímpano. Então, você tinha umas aulas teóricas de harmonia. Conhecer mais essa parte teórica, né? Para você formar acordes, saber as escalas, essas coisas. E, enfim. Então, eu sempre tive uma ligação muito forte com a música e, assim, sempre gostei muito. Então, apaixonado por aquilo. Faço por amor mesmo. E, óbvio que a gente transforma isso no meio de viver, né? De sobreviver e eu tô nisso há muito tempo, né? Então,
Eu toco assim, os instrumentos de corda, assim, baixo, eu faço alguma coisinha, mas não sou um baixista. Toco guitarra, mas não chego a ser um guitarrista, né? Eu sou um guitarrista, como diz um amigo meu de jazz, eu sou um guitarreiro. Não chego a ser um guitarrista. Então eu toco, mas assim, componho minhas músicas, faço algumas parcerias, mas assim, não sou um prestador de serviço na guitarra, no instrumento de corda. A minha prestação de serviço é na bateria, porque foi onde eu me dediquei bastante, estudei muito, entendeu? Pesquiso até hoje, escrevi 2 livros, enfim, aí eu consigo dominar melhor, né, a linguagem de muitos segmentos. Sim. Aí tem um pessoal que eles nascem para ser músico mesmo, né? Toca vários instrumentos, tem ouvido absoluto, né? Tipo o Paul McCartney, ele toca piano, guitarra, baixo, violão, gaita acho, também, um monte de coisa, bateria também, dá uma arranhada. Então, assim, quando você começa a migrar para outros instrumentos, você começa a ter, parece que é que nem línguas, entendeu? Você começa a falar uma língua, aí você vai para outra, aí você vai criando uma habilidade maior quando você vai tocando outros instrumentos. Eu canto também um pouco, então eu já fiz algumas coisas cantando, assim, alguns trabalhos. Então, você vai aumentando o seu poder de tocar outros instrumentos. A percussão e os outros instrumentos tem uma divisão muito grande. Assim. Se você toca bateria e consegue tocar instrumentos de corda, por exemplo, e cantar alguma coisa, você já tem um bom começo. Porque a maioria dos produtores, por exemplo, ou eles só tocam bateria ou eles só tocam outros instrumentos. Essa divisão existe. O percussão, bateria é mais distante dos outros. Então, assim, acho que um bom produtor é aquele tipo Paul McCartney que você citou, né? Ele consegue tocar bem bateria, consegue tocar bem os outros instrumentos e cantar bem muito e compor, né? Enfim, ele é bastante completo. Com certeza. É raro isso. Para entrar no Titãs, teve uma audiência com vários bateristas ou foi escolhido a dedo? Teve uma audição. Teve. Teve um teste. Porque a bateria é muito importante, né? Principalmente daquele agitar o pessoal, né? Junto com a guitarra. Teve uma audição, teve algum, eu não sei quantas pessoas tiveram, mas a gente foi indicado lá, eu fui indicado, fui lá, eles aceitaram, foram bastante generosos em ouvir, né? Me ouvir tocando. E eles parece que já tinham decidido com outro cara lá, com outro músico, eu não sei quem é, não conhecia. E foi bastante bacana, porque aí eu acabei pegando a vaga, né? Para mim foi muito legal, assim, é um som que eu conheço, curto, e tenho bastante referência, bastante experiência fazendo esse som, né? Sim. Então... E o Beto, ele entrou depois de você, porque para ter um apoio quando o Paulo saiu, né? Para ter um apoio junto com o Tony Bellotto. O Beto entrou em 2016, depois que o Paulo saiu. Também com a família musical que ele tem, né? Com o Roberto, com a Rita, né? Pois é, não tem nem o que falar, né? O outro irmão dele é produtor, né? O João, e o Antônio é pintor, se não me engano, né? Isso aí. Tem uma família muito unida na música, né? Mas tem, tipo, família do David Beckham, aquele jogador lá, ninguém quer ser jogador de futebol, né? Se não me engano, tem um pianista e um tenista, né? Às vezes não condiz, né? Cada um é uma história, né? Tem que fazer o que quer, né? Não, sabe? Cada um é uma história. Por exemplo, o Michael Jackson, o pai dele forçava ele a ensaiar, mesmo ele não querendo, e ele se tornou o que foi, né? Mas só que ele sofreu bastante na vida dele. Ele sofreu bastante, ele, coitado. Sim, com certeza. E você tem bastante inspiração para tocar bateria, o jeito do chimbal, da caixa, os 5 baterias que você citaria que foram importantes para sua vida de músico? Olha, essa pergunta, já me fizeram isso várias vezes, essa pergunta. Hoje eu falo com bastante certeza de que todo baterista profissional acaba passando alguma coisa para a gente. Porque eu já fui amador, já fui semiprofissional, hoje sou profissional, mas todo baterista profissional, ele passa alguma coisa sempre. Você vai aprender sempre.
um músico profissional em geral, né? Se você, Sim. por mais experiente que você seja, mais estudioso, dedicado, pesquisador, você vê um cara profissional tocando, você vai falar, pô, isso aqui é legal, não tinha pensado nisso, pô, mas que interessante isso. Então, eu arrisco dizer que todo músico profissional acaba me influenciando, entendeu? Sim. Na bateria eu gostava muito do John Bonham, né? Que ele, diferente do. Ele acompanhava a guitarra do Jimmy Page, né? Ele não acompanhava o baixo do John Paul Jones. E ele era um Sem baterista dúvida. super virtuoso, né? É um dos grandes, né, que o mundo já viu. É Sim. impressionante. Realmente é uma coisa muito, muito incentivadora, né? Eu me incentivei muito com os discos do Led Zeppelin. E se a gente parar para analisar, o que seria do John Bonham se não fosse o Led Zeppelin, né? Sim. Se não fosse aquela química. Talvez ele fosse mais um músico, né? Jogado por aí que ninguém ouvisse. Mas olha só o poder da composição, o poder das outras pessoas, né? Tocando com ele. Transformou ele num monstro, né? Um cara que praticamente mudou o curso da bateria. Não só ele, mas outros também que eu acho que mudaram no rock, né? Sim. Mas ele realmente é um ícone. Tanto que quando ele morreu, a banda acabou, né? Eles anunciaram o fim da banda, né? É. Mas eles tentaram montar depois, só que sem o Borra não dá o mesmo peso, né? Então, Eu acho que ali tem um pouco mais de respeito com a questão do o amigo. legado, né? Exato. O amigo, o alegado, aquela coisa, não tem mais aquela vontade de continuar sem aquele nosso parceiro ali. Eu acho que tem uma ligação mais romântica ali, emocional, ligado, né? Porque eles poderiam voltar a qualquer momento, tá cheio de baterista bom que faria o trabalho. Mas eu acho que tem uma preocupação a mais ali, né? Sim. Eu gosto muito do Ringo Starr também, porque ele tocava. Antes a bateria, pelo jeito, era sem o chimbal. Era chimbal fechado, né? Para não fazer muito barulho, né? Ele começou a usar o aberto e pegou em todo mundo. E o kit de É, bateria dele era muito simples também, uma Ludwig lá. E ele fazia muito som com ela. Tanto que nos Beatles ele não queria ficar atrás, né? Tinha uma parte assim, alta no palco só pra bateria. Os outros três ficavam embaixo, assim. O Paul, o tem uma George e frase, o uma John. frase muito legal que é o seguinte: para você conseguir, você precisa estar na alguma coisa, ter sucesso. Você precisa, sucesso que eu digo não precisa ser muito famoso nem, né? Se você tiver sucesso em alguma coisa, você precisa estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Sim. E o Ringo Starr era isso, né? Ele estava no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. E assim também com o Rolling Stones, assim com Led Zeppelin, assim com muitas outras bandas que realmente você vê que eles eram feitos para ficar ali mesmo, ocupar aquela vaga. E tem, por exemplo, o Roger Taylor do Queen, eles usavam um kit bem grande, né? E o comparado com o do Ringo era mil vezes maior, só que a qualidade dos dois eu gosto mais do Ringo Starr com baterista, mesmo que a bateria dele seja menor. Também que ele começou a tocar nos anos 60, 50 e o Roger nos anos 70 com o Queen, final dos 60. Mas são duas bandas que deixaram um marco na história da música. É que são segmentos diferentes também, né? São segmentos diferentes. O, os Beatles eram dentro, se encaixava mais naquela questão de classic rock, mais pop rock, né? Foi os inventores, praticamente, da guitarra elétrica ali. Não foram eles os inventores, mas eles estavam ali Popularizaram. logo nos primeiros passos, né? Já o Queen não, o Queen já é uma banda mais tende um pouco mais pro progressivo, né? Um pouco mais pro lírico ali, um pouco mais pro erudito. Então é outra pegada, né? Sim, Eu acho que os dois são muito grandes, assim. com certeza. O Queen já era uma onda diferente, né? Porque ele estava lá do lado do Led Zeppelin, do Black Sabbath, né? Do Pink Isso, é mais nessa Floyd. época aí, né? Sim. É, sem dúvida. E você é o 10º entrevistado nesse podcast aqui. E Top. finalmente foi um baterista também, porque só tinha baixista, vocalista e guitarrista passado por aqui. Pô, Finalmente, legal. Obrigado aí final- pelo convite.
um Finalmente prazer, alguém para representar o pessoal que fica atrás, lá segurando a onda lá. Com é um certeza. prazer estar aí, meu, com Teve você já aí. o Evandro Mesquita já passou por aqui, o Bruno do Biquíni também. Pô, Foi. que legal, meu. Legal. O Bruno, o Evandro eu toquei com ele já, geração 80 lá, quando tinha o Léo Jaime, né? A gente fizemos várias viagens aí. Sim. Ele é super gente boa e tá bem de vida, mesmo com quase 70 anos. Não parece que tem essa idade, não. Não, Com ele é certeza. muito especial, realmente é um cara sensacional. Sim. Inventor, basicamente, do rock brasileiro, quase ali nos anos 80, né? Fora o pessoal que tinha atrás já com a Rita e com os Novos Baianos, os Mutantes, mas os anos 80 com o rock é ele e a banda do Júlio Barroso, a Gangue 90. Gangue Que faz 90. isso. Verdade, verdade. Com certeza. Calma aí. E então a recepção que você teve nos Titãs foi super boa por parte dos três, dos quatro, né? Eu Foi. imagino. Foi muito boa mesmo. Só tenho a agradecer, só. A saída do Paulo afetou bastante a banda em 2016 ou foi só uma saída leve, assim, sem muita discussão? Foi. Não afetou, não. A marca é muito maior, né? Ela Sim, continuou do mesmo jeito e a gente acabou fazendo até mais shows do que fazia antes. com o Paulo, né? Qual que foi o maior evento que você tocou esse bateria? Foi no João Rock desse ano, do ano passado, ou teve algum maior? Ah, teve maior, né? Foi, com certeza o maior foram os Rock in Rio, os Ah, festivais Rock in Rio verdade, né? Tocou no Rock in Rio, né? e Rock in Rio Lisboa, né, também. Isso daí foram, sem dúvida, as vezes que a gente participou, acho que esse festival acho que é o maior de todos. É um evento que surgiu lá em 85 e até hoje aí, né? Só que não é muito Rock in Rio a mais, né? É mais rock and pop, pop Rio, funk Rio, né? Samba Rio. Samba É, Rio. mas aqui a gente tem que entender que aquilo virou uma marca, né? Aquilo é Sim. uma grife. Você faz camisa de rock, de repente você começa a fazer camisa de carnaval, entendeu? É uma grife. Ele vai andando conforme a necessidade, né? Para poder. Porque tudo é mercantilizado, é grana, né? Para vender. Então, não adianta ele ficar batendo, dando murro em ponta de faca. Não, é só rock, só rock. Às vezes não tem o público geralmente os empresários querem crescer, né? Então ele virou uma marca, né? Só infelizmente ele começou com o nome rock e depois teve que mudar para outros segmentos. Mas acho que ele até mantém assim uma boa história dentro do rock, apesar de ter repetindo muito, né, muitas bandas, mas eu acho que o rock passou por umas fases ruins também, né? Enfim, é negócios, né? Certeza. E o Rock in Rio 2 foi no Maracanã, se não me engano, né? Não foi no lugar. Foi. Inclusive o Nenhum de Nós tocou de graça, se não me engano, no show lá deles. Eles queriam fazer Ah, um é? show para divulgar, tocaram de graça, em vez de pedir dinheiro. Eles vieram aqui na cidade, por sinal, já vieram fazer um show aqui no Ah, é? festival. Eu não sabia. É super, eu conheci os cinco, super gente boa. Tedinho, Sadio, o Carlos, super, Entendi. super bacana. E qual que é a Entendi. música dos Titãs que você mais gosta de tocar no show? Tem alguma favorita ou todas são... Rapaz do céu, isso aí. Cara, eu gosto de um monte delas, viu? Não tem uma que eu goste mais, assim. Acho que muitas músicas eu gosto ali, meu. Essas. Pô, eles têm muito hit, né, meu? As músicas uma melhor que a outra. Tem desde Eu, as músicas mais pesadas até as músicas mais levinhas, né? pois é, cara, eu gosto de todas, assim, pra te falar a verdade. Eu acho. Não tem uma música que fala, puta, que música ruim, não. Todas elas são muito legais, cada uma com a seu charme. Sim, eu gostei que vocês incluíram as músicas do último disco, né? Do Olho Furta Cor, né? Qual? Do último disco que vocês tiveram, não lembro. A música Caos, que é da Ah, Rita lá, né? tá. Isso. Sim. A causa, é.
É sempre bom a banda trazer novas coisas, senão o pessoal acha que fica muito repetitivo, né? Tem duas músicas que a gente toca direto, que é a Apocalipse e a Caos. São duas músicas do disco, a gente toca sempre. E alguns shows, a gente toca 4 músicas novas. Que é a Apocalipse, a Caos, a Raul e a... Como é que é o nome da música? Um Mundo. Essa do Raul eu já imagino por quê, né? Hã? A do Raul eu já imagino por quê, né? O pessoal sempre pede, né? Não, o nome é assim. É uma música que o Brito fez ligando a música do Raul Seixas com o rock brasileiro relacionado ao rock dos Estados Unidos, que aqui é quase um repente a música, mas ela é rock. Depois dá uma ouvida. Chama Raul. Mas fala do Raul Seixas, mas não porque as pessoas pedem Raul. Mas É porque é o cara mais pedido dos shows, desde barzinho até até os shows mais melhores, assim, bem feitos, né? É um cara que morreu muito cedo também, né? Também abusou da vida também, né? Felizmente, né? Isso que dá, né? Aí deixou um legado interno. Inclusive, nenhum de nós, eles tocam Tente Outra Vez também, por causa que o pessoal sempre pedia Raul se incluir no show. Barão Vermelho também faz isso. Os Titãs já dividiram o palco com bastante banda, né? Brasileira, né? Com você também em alguns festivais, né? Qual a banda diria que eles têm mais amizade, assim? Ou tem alguma ou são todas bem parecidas, assim? De amizade? É. Eles são amigos de todas, né? Todos eles são parceiros. Várias bandas a gente já tocou junto aí, festivais. Nossa, todas elas, acho que eu tive de falar de rock, todas. Nacional, né? Sim. E vocês tocaram no Rock in Rio também, então o pessoal fala que quando passa as bandas internacionais, o pessoal tem que abrir caminho, como foi em 85. Nessa recepção sua nesse Rock in Rio teve isso também? Tipo, abrir caminho para os internacionais passar ou alguma coisa assim? Olha, não, cara, assim, eu sei que com todo mundo, né, que vai passar para entrar no palco, geralmente as pessoas pedem para, o pessoal vai passar aqui para entrar no palco. Então, eles deixam para você não ficar no meio do caminho mesmo para passar, mas não é uma questão de falar sai da frente, que olha, Sim. a celebridade vai passar. Muito pelo contrário, eu estava ali no corredor, no momento que estava passando o The Who. Nossa, legal. E os caras vieram andando na minha direção, até o Roger Daltrey bateu no meu ombro assim, e, tipo, me cumprimentou e passou batido e foi pro show. Não tinha assim dá licença que a celebridade vai passar. Não, ao contrário. Eu acho que é meio que assim, pessoal, dá uma afastada aí só porque o pessoal vai passar aqui para entrar no palco. Isso eu acho que com qualquer artista, né? Não é só internacionais, não. A única coisa que acontece é que ninguém pode assistir o show internacional. A maioria deles não deixa você ficar no backstage. Você não pode ficar aí assistindo. Todo mundo fica, ou se assiste lá embaixo, ou você fica longe do backstage. Não dá para ficar ali, entendeu? Muita gente fica ali, às vezes, na lateral assistindo, né? Sim. Mas a maioria... E também o pessoal, eles podem pedir as coisas no camarim também, né? Tipo, o pessoal geralmente pede, tipo, traz um pouco de comida, uma flor, né? O pessoal ali no camarim. Tem muitas histórias. Por exemplo, tem uma história do Axl Rose que ele pediu uma pizza no camarim e chamou todo mundo que tava lá fora para comer lá dentro do camarim junto com ele. Eu não lembro disso, não presenciei. Mas tem as exigências de camarim, cada um tem umas coisas, né? Enfim. Sim. Acho que o Elton John também queria uma flor com o tamanho da pétala cortada também. Não soube disso aí. Não soube. Porque o pessoal fala, os artistas brasileiros em 85, que quando os Scorpions iam passar, o Iron Maiden, eles tinham que abrir o caminho lá. Eu até perguntei para alguém, o Evandro Mesquita,
Que eles tiveram que abrir o caminho pra uma banda passar. Tem que olhar depois que banda que tocou no mesmo dia da Blitz. Eu não lembro que banda que foi. 85. Ah, pode ser que no passado tenha, mas na minha experiência não vi, não. Sim. O problema é que em 85 teve uns brasileiros que foram escalados em uns dias muito ruins. Tipo, acho que o Eduardo Sec foi escalado no mesmo dia do Iron Maiden. Aí os roqueiros estavam tudo querendo rock e o Eduardo tava cantando barrados no baile. Eles foram, então é muito. Tem que ter um horário muito bom para os caras conseguir fazer o show deles, senão eles não conseguem fazer por causa das vaias, né? É. Ó, o Titãs, por exemplo, eu tenho certeza que vai ter um show bom, porque um rock daqueles, né? É. Sim. Não posso te falar sobre isso, porque não tive nenhuma experiência assim desse tipo. Sim. Eu gosto dos Titãs porque eles têm aquela fase mais pesada, né? Mais polícia, mais desordem. E gosto também por causa que eles têm aquela fase mais Preciso Saber Viver, Epitáfio. Qual das fases que você tem uma fase, entre essas duas fases, você gosta mais de uma ou você pende pros dois lados, assim? Olha, eu acho que quando a gente é mais novo, a gente tem uma tendência a gostar das músicas mais pesadas e tal, mais protestos. Pelo menos da minha geração. Depois, você for mais velho, você começa a entender, né? Tem melodias bonitas e músicas que levam você a outros sentimentos. Então, por isso que a música, quando eu estudei música erudita, a gente sabe que as escalas, cada uma delas leva a gente para um lugar, entendeu? Umas Sim. levam à depressão, outros levam ao amor romântico, outras levam a uma emoção mais triste, outras alegria, outras encorajam, outras seduzem. Então, você tem escalas diversas que você cria para fazer uma melodia de uma música. E o Paul McCartney, que você citou, ele sabe muito bem disso. Tanto é que quando ele vai falar de alguma coisa, a melodia já vai para uma escala uma escala menor, melódica menor. Se é uma tristeza mais feliz um pouco, é maior melódica. Então, sabe? Eu quero fazer uma música mais pro rock, que eu quero fazer uma coisa mais encorajadora, uma coisa mais adrenalina. Aí ele faz um riff. Enfim, a música ela pode ser muito pensada. Então, em vez de ficar fazendo a olho, então a pessoa vai amadurecendo, vai fazendo umas músicas um pouco mais diferenciadas e conforme a gente vai crescendo, a gente vai entendendo isso e vai curtindo, né? Que é o caso dos Beatles, né? Os Beatles, eles têm músicas leves, músicas mais pesadas um pouco. Óbvio que não é muito pesado, mas tem umas coisas mais para um pouco mais pesada, tem umas coisas mais melódicas, tem umas coisas mais tristes, né? Sim. Eu li uma vez no livro acho que do John Lennon e da Yoko Ono, que ele fala que ele não reconhecia, ele era muito, não reconhecia ele mais como aquele Beatle lá que cantava só as músicas românticas. Que ele estava já no final da banda, lá no Revolver, no Sgt. Peppers, mais psicodélico, né? O início dos Beatles é mais música romântica, né? Kristen Shaw, bastante música romântica. E no final Sim, já estamos mais psicodélico, mais loucão, né? sim. É isso aí. Sim. E eu lembro, os Titãs são importantes para minha vida, que quando eu tinha 5 anos, eu lembro que nós fez uma formatura ali para sair do prezinho, né? Aí tocou É Preciso Saber Viver. Aí foi a partir do momento que eu conheci essa banda. Primeiramente com uma música emocionante. Você sabe que Preciso Saber Viver não é dos Titãs, né? É do Erasmo e do Roberto, né? É. Saudoso Erasmo. Ficou Eles mais fazem famoso. na voz dos Titãs, né? Isso aí. É uma gravação muito bonita, né? Eu tenho um videoclipe também que é bonito pra caramba. O Tony usa o slide no dedo, é muito bonito. O Epitáfio também. E o engraçado é que o Marcelo Fromer ajudou o Brito a fazer Epitáfio, só que a música só foi lançada depois que ele morreu, né? Então, tipo, deu a se entender que foi uma homenagem a ele, só que ele já tinha participado da composição. Exatamente. Aconteceu desse sincronismo, né? Achou que a música tinha sido feita para ele, mas a música já tinha sido gravada. Sim. Enquanto o Versol também. Também é. Essa foi depois, né? Essa foi posterior. Foi depois, muito bonito também.
É. E sobre shows, você tem um show favorito que você já foi já? Como internacional, nacional? Eu já fui para vários shows. Espera só um pouquinho. Obrigado. Gostei, hein? Recebi um café aqui. Que bom. Tem sim, tem o show internacional, cara, que eu gostei muito. Eu sou suspeito para falar que, assim, apesar de eu ser roqueiro, minha especialidade é rock, é blues, gosto muito de música instrumental, então eu tenho essa tendência a ser um baterista meio de fusion. Já toquei com pessoas desse segmento. Já tive uma banda de metal no começo dos anos 90, gravamos um disco, inclusive, pela Sony. Então eu tenho uma história assim bastante diversificada dentro da música. Então para te falar de som instrumental, eu já fui em alguns shows de rock, vários shows de rock, mas posso te falar que os melhores shows que eu fui foram os shows instrumentais. Então, assim, Tribal Tech e, impressionantemente, lugares pequenos, né? Lugares pequenos. Esse do Tribal Tech mesmo eu assisti no Teatro Hilton, ali perto do Lago do Aroche, que era um teatro pequeno, e foi um show sensacional. Outro show muito legal que eu assisti foi do... O nome da... A baterista Simone Sou, eu vi no Teatro do Ibirapuera, um show sensacional. Ela é uma super baterista, super band leader, assim. Foi sensacional esse show. Isso faz muito tempo já. O show sensacional que eu assisti foi do João Bosco, que o João Bosco para mim, é um dos grandes artistas brasileiros. Alceu Valença, show maravilhoso. Quem mais? Eu assisti um show, cara, de uma big band uma vez, chama Birdland. Eles tocam só clássicos de jazz, big band. Que foi, assim, uma coisa maravilhosa. Assisti vários bateristas dos quais eu sou fã, como do jazz mesmo, ao vivo, vendo os caras tocando com banda, e isso realmente para mim foi bastante emocionante. São tantos shows que você acaba, né? Mas, assim, Perdendo, né? o que eu te falei, todas essas bandas são músicos profissionais, são músicos que estão aí, têm uma certa relevância, né? Uns com muita relevância, outros com pouca relevância, mas todos eles são de calibres assim, né? São ícones, né? Eles tocam, sabem o que estão fazendo, assim. E vi um show o último show internacional que eu vi foi do Chick Corea com o Steve Gadd no Teatro Alfa, também um lugar médio. Foi maravilhoso. O Chick Corea, infelizmente, acabou falecendo aí uns anos, 2 anos atrás. Enfim, são shows assim que ficam para a resto da vida. É um show que tem a ver um pouco com jazz, entendeu? Nem todo mundo sabe que existe. Enfim, Sim. mas vi um show, por exemplo, do blues, falando do blues, que eu adoro, que eu acho que muitas coisas que eu fiz foi dentro do blues, do Robert Cray, onde é o Tóquio Marine hoje. Antigamente era Tom Brasil. Cara, foi Sim. impressionante. Aquele cara cantando daquele jeito, falei assim, meu, o que é isso, né? Então, depende do show, depende da fase, mas todos eles que eu te falei, todos eles são profissionais ao extremo, então você sempre sai de lá com a boca aberta, entendeu? É complicado. Sim. Por enquanto eu só fui em show nacional, né? Os seus, do Barão, do Biquíni, da Legião, com o Marcelo Bonfá e Dado, né? Fui também no Paralamas, do Ira. Agora tô querendo no internacional aí. Vai ter um showzão no Allianz Parque, né? Do Monsters of Rock, vai vir bastante gente legal. Viu o Kiss, o The Purple, o Scorpions. Então. Esses shows aí são sensacionais. Festival, né? Eu tive a oportunidade de abrir um show do Deep Purple com o Faísca, a gente abriu o show, um guitarrista instrumental, meio nessa onda fusion, que é um dos caras que eu tenho bastante saudade de tocar, e
A gente abriu o show de Purple no Credit Card, cara, e assistiu o Purple ali do lado, né? Do lado da batera ali. Enfim. São coisas que a gente vê e fala assim, puta, é uma puta aula, entendeu? Você vê o cara tocar. Qualquer show que você vai, do profissional é uma aula. Sempre vai ser. Você vai. Não dá para você falar, fui no show, foi ruim. Não dá para você falar que um show foi ruim, porque sempre tem uma parte boa. Sim. E aproveitar que esse pessoal também já tá mais de certa idade também, né? Eles talvez se aposentem da música, alguns aposentaram, por sinal, né? Os caras já estão. Exatamente. Tem isso também. Aproveitar enquanto tá tempo, né? É. Eu queria. Tomara que venha pelos. Estão cogitando falar. Estão falando que o Roger Waters talvez venha no fim do ano no Brasil também, nesse Pode show. ser. Pode ser. O Paul McCartney vem com a turnê dele nova também, que é muito bacana, passar por vários países. Queria voltar pro Brasil também. Esse cara vale a pena. Eu assisti também já ele. Já assistiu aonde? No Paul McCartney? No Morumbi. Morumbi. Sensacional. Realmente é uma mega banda, assim, o batera, o Abe Laboriel, puta músico, assim, canta, faz os backings, é impressionante. A banda inteira é impressionante, é muito legal. Sim. O Paul McCartney mescla o repertório dos Beatles com o da carreira solo, né? Isso que é legal. Né? Ele faz, a maior parte é Beatles. Né? Sim, que é a banda que marcou ele, né? Com certeza. Com certeza. Você já assistiu o documentário dos Beatles lá, aquele documentário? Do Get Back? Você assistiu? Não tem Disney Plus. tem que não, uma hora né? pega no YouTube, você de repente acha aí alguma coisa. Sim, eu assisti o Beatles Anthology. Só. Mas esse novo aí vale a pena, cara. É muito legal. Cara. Muito legal mesmo. Mostra. É legal, né? Tem umas cenas muito novas, né? É do Peter Jackson também, né? O cara é puta diretor, né? Esse podcast aqui, antes de ser de rock, ele falava de cinema, né? Então tem bastante coisa, conhecimento bem diversificado também. Gosta bastante de ver um filme também, uma série, um desenho. Se eu gosto? Não, gosto. Eu assisto algumas coisas quando dá tempo, que puxado, às vezes você fala assim, vou ficar aqui 1h30 vendo aqui alguma coisa, eu tenho tanta coisa para fazer e acabo, sabe, assistindo aos pedaços, assim. Mas antigamente eu assistia bem mais do que hoje. Hoje eu assisto menos. Sim. O tempo também tá meio apertado, né? Bastante, né? A pandemia ela deu uma atrapalhada, acumulou muita coisa, né? Acumulou muita coisa e não só dívidas, mas também com questão de... Parece que a hora que abriu as portas saiu todo mundo correndo, né? E vamos trabalhar e vamos fazer. Enfim, tem que trabalhar, né? Buscar algumas coisas para poder virar, né? Também. Não adianta só tocar numa banda. Você precisa fazer outras coisas, dar aula e tentar fazer gravações igual eu faço aqui para terceiros. As pessoas me pedem, quero gravar uma bateria numa música aqui que eu estou produzindo de um amigo, um cara que me contratou, de um amigo, ou da minha banda. E eu acabo gravando. Então isso também toma um certo tempo. Né? Sim. No show lá de Poços de Calda, o Branco ele não tava podendo cantar muito, porque ele teve um câncer, parece, né? Ele tá melhor já a situação dele? Tá melhor. Tá melhorando a cada dia. Ele teve uma fase ruim aí, ficou internado, né? Fez algumas cirurgias, mas assim, tá bem, tá de volta, tá super firme. Sim. E ele começou só como cantor, né? Depois que foi saindo o pessoal, ele teve que aprender a tocar o baixo, né? Fazer as linhas de baixo, né? Não, eu acho que no começo ele era baixista e cantava. É que que eu lembro dele só cantando, só mesmo, não lembro dele tocando. Não, é que nos bastidores, assim, acho que nos primeiros registros, antes de se formar Titãs, ele tinha essa coisa de tocar baixo, e depois ele começou a cantar, mas aí ele largou o baixo e ficou só cantando. Sabia dessa história, não. Eu lembrava do baixo. Ele, pelo que ele me falou, que ele sempre gostou de tocar baixo. E depois, agora, com a saída do Nando Reis. Do Nando, eles tiveram uma banda com o baixista, era o
Lee Marcucci, né? O grande baixista, o O Rádio ícone. Táxi, né? E, enfim, aí o Lee saiu da banda e eles assumiram todos eles tocando tudo, né? Foi aí quando eu entrei na banda. E aí ele abraçou o baixo mesmo com tudo e foi. Não parou mais. O Nando Reis, ele fala que quem ensinou ele a tocar baixo foi o Paulo Miklos também. Tem uma história muito legal. Pode ser. Por causa dele. E porque o primeiro baixista do Titãs, segundo o Nando Reis, era o Paulo Miklos, né? Só que aí ele começou a cantar, depois pegou a guitarra na época sua, um pouco antes também. Sim. O repertório dos shows é vocês cinco que decidem, assim, ver, tipo, corta aquela música que não vai encaixar muito bem com o show. Porque às vezes acontece da setlist os caras arriscar a música na hora também, né? Não, eles têm um setlist meio que pronto, assim, eles alteram às vezes alguma coisa ou outra, tipo, é o que você falou, né? O show aqui hoje é mais curto, é mais longo, aí coloca uma música, tira outra e tal, mas eles que decidem entre os três. Eu imagino, vocês dois só seguem as ordens dos capitões só. A Rita Lee é muito influente pro pessoal de São Paulo, né? Eu imagino que ela também é de lá, né? E quem diria que você teria a oportunidade de conviver com a cria dela, né? Os três, principalmente, né? Com certeza, né? deve ter uma inspiração gigante nela e no Roberto de Carvalho, né? Sim, com certeza. Com certeza. E ela, junto com os Mutantes, ajudou bastante lá junto com no cenário do rock brasileiro, pré-rock, nos anos 70, com o Dard, com outro pessoal lá, Sim. o Tutti Frutti também. Sim. Com certeza. Ela enfrentou um câncer também, parece. Acho que ela melhorou, não sei. Não tenho. Uhum. Fez um tratamento, Sim, ela tem um livro muito legal de contos dela que eu tô lendo, muito. Ela é muito psicodélica também. Ela é sensacional, né, meu? Nossa, essa é coisa. Ela é uma das referências mundiais, né, meu? É impressionante. Sim. E o primeiro, você já foi num show dos Titãs quando você não era baterista deles ainda? Fui. Eu fui num show uma vez, que eu acho que foi o lançamento do Titanomaquia, em 90, alguma coisa, não lembro agora. Com o César, inclusive. O César falou: vamos lá, vamos ver um show lá do meu irmão e tal, não sei o quê. Foi no Olímpia, antigo Olímpia. E uma vez eu fui com ele também, estava na praia. Falou: quer passear na praia? Eu falei: vamos. Ele falou assim: então, aí vai ter um show lá no Caiçara, lá em Santos. Tanto é que a gente foi no dia, tava vazio, tava um show bem vazio, assim. E a gente tava lá curtindo a praia, lá, eu e ele, moleque, né? A gente era tudo já adulto, mas é uma adolescência meio mais pós-adolescência. A gente tava curtindo lá, fomos pra praia e tal, e ele tava lá. Vai ver o show lá também. Eu acho que fui 2 vezes ver o show. Sim. Se eu não me engano, acho que foram 2. Agora eu vou bater essas 2 vezes também, né? No show do Titãs lá no encontro. Mas o repertório provavelmente vai mudar, né? Vai pegar as músicas da época que eles estavam mais juntos também, né? Por exemplo, apesar que vai tocar também, porque Epitáfio, por exemplo, já tinha o Arnaldo tinha saído, então vai tocar do mesmo jeito, com certeza, que é um dos maiores sucessos da banda. Vai tocar. Também eu lembro no dia do show lá de Pós de Calda, tinha um rapaz do meu lado chorando lá quando ouviu o Epitáfio. Né? Chorando por quê? Por causa da música? Não sei muita razão, mas acho que é por causa da música também. Porque ela representa muita coisa, né? Às vezes você perdeu alguma pessoa querida perto também, enfim, né? Tem que fazer o que você gosta antes de morrer, né? Se der, é bom. Tentar, né? Se der para fazer, Sim. é uma boa ideia. Qual que foi as coisas mais importantes que os três te ensinaram, assim, conselho de vida, alguma frase que te marcou bastante? Eu acho que Beloto, não é uma coisa Tony... só assim, né? Uma coisa mais importante. É o convívio, né? São pessoas bastante
bastante informadas, são pessoas com uma vivência a mais que a minha, né? Porque são mais velhos, eles têm uma experiência também a mais que eu, por conta da banda mesmo, né? Muita coisa já passou por ali. E então eu aprendo com eles são praticamente intelectuais, né, meu? Escrevem coisas muito inteligentes, assim, então eles têm uma capacidade muito grande, assim. Então eu aprendo no dia a dia, né? No dia a dia eu aprendo, não dá para falar uma coisa específica assim, mas no dia a dia a gente aprende, eu aprendo muito ali com eles. Sim, eles devem ter bastante história para contar, né? E não são só histórias, né? São as condutas, são a forma de pensar, né? Algumas coisas que realmente fala, poxa, eu não tinha pensado nisso. Então, assim, não só fora da música, mas na música, né? Principalmente, poxa, as composições, fala assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, né? Olha só o que essa letra fala, por onde foi essa harmonia, essa melodia. Então, é interessante isso. Sim. Calma que eu perdi um negócio aqui. Falando um negócio interessante. Calma aí. Nossa, deu um branco. Eu ia falar um negócio muito bom. Tranquilo. Deu um branco. O que você lembra? Vou tentar. Sobre o seu kit de bateria, você considera ele simples, avançado ou médio para servir já ao pessoal, ao público já? Médio. Médio. Já não é muito simples, mas também não é super avançado. Já dá para quebrar um galho, já dá para brincar já. Não é que assim, que cada trabalho, qualquer trabalho dá para você tocar. Desde com um instrumento, um kit bem simples, a um kit bem complexo. Dá para você trabalhar. Agora eu vou citar aqui um exemplo. Dá para tocar músicas do Rush, por exemplo, ou do Dream Theater, num kit pequeno. É possível, entendeu? Como dá para tocar Rolling Stones, Beatles, um kit grande. Dá para tocar. Um kit de bateria ele pode ser muito simples. Um tom, um surdo, 2 pratos, você resolve qualquer som. Óbvio que você vai ter que ter um pedal duplo ali e tal, para fazer algumas coisas tipo Dream Theater, né? Mas quando você tem mais peças e vai tocar um som simples, aquilo pode ser um problema se você não tiver experiência. Porque você vai querer usar aquelas peças e talvez aquele som não precise de tanto colorido, entendeu? Você não precisa pintar aquele quadro com tantas cores. Às vezes você pode pintar um quadro com menos cores. Sim. E quando você tem um kit, né, mais simples, você vai tocar aquela música, falar, bom, a música, esse som aqui é só isso que precisa mesmo, então não vai nem me seduzir em tocar coisas que não precisam. Então um kit grande para uma pessoa inexperiente pode ser um problema. Fazer viradas que não precisariam, enfim. E a mesma coisa ao contrário. Se você tem um kit muito pequeno para tocar um som muito complexo, talvez falte aqueles acessórios para você colorir aquele som. Tipo aquelas viradas do Rush, né? Né? Aquelas coisas. E o próprio o Dream Theater, ou bandas tipo Pink Floyd, por exemplo, tem aquelas viradas, aquelas músicas lentas, né? Prum, 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 sabe? Então você precisa de mais tambores. Dá para fazer com pouca peça, mas você pinta um quadro um pouco mais, com menos acessórios, digamos assim. Obviamente, quando você vai falar em metal, precisa de 2 bumbos. Então, os 2 bumbos ele te dá mais conforto para você fazer as frases. Tem sonoridades ali diferentes de um bumbo para o outro. Você fica mais livre para tocar. Fica mais legal de você tocar. Também tem a ver, principalmente, com o estereótipo da banda, né? Você não vai entrar para tocar com Rolling Stones com uma bateria de 2 bumbos, 85 pratos e 5, 6 tambores, né? O Rolling Stones é uma banda que faz um classic rock, então tem tudo isso envolvido, mas que uma coisa que você pode tocar assim, kits pequenos, qualquer som, pode, assim como nos kits grandes.
o meu kit médio ele já é o suficiente para fazer as coisas do Titãs, porque ele não só ele vai para o lado mais simples, né, que é só groove mesmo, levada, mas ele tem também umas coisas mais pro reggae, como Família, Marvin, Sim. umas baladas como É Preciso Saber Viver, a Go Back. Então, eu preciso de um kit também que tenha um pouco disso, entendeu? Uma caixa, uma segunda caixa com uma afinação diferente, um tom de 10 ali para fazer algumas coisas relacionadas à balada, mas assim, bem sutil, né? Nada muito coisa. Então, por isso que eu considero médio, um kit médio. Sim, porque eu não manjo muito de percussão, não. São mais cordas mesmo. Eu toco baixo, violão. Percussão, não sei, não, muito não. É mais ou menos isso, como se você tivesse 3, 4 guitarras para fazer um som simples, entendeu? Fala assim, você tem um som isso, tem um som aquilo, mas basicamente é aquilo que você vai usar, né? Agora, se você é um cara que vai tocar numa banda cheia de coisa, então você precisa de uma pedaleira maior para fazer os efeitos, entendeu? Não que você não toque com uma coisa simples, mas quando você tem um pedal que já tem acessórios maiores, você começa a colorir diferente aquele som que precisa, né? Sim. Você não vai usar certos pedais, por exemplo, num som muito simples, né? Então você acaba estragando até às vezes o som. Depende muito do estilo musical, como você falou. Tipo, vai tocar um metal, não vai ter como usar um kit muito pequeno, né? E às vezes, se for tocar um reggae, por exemplo, um canjão e uma espatuladinha já serve, já, né? Então depende muito de que você vai tocar. Às vezes você tem um kit muito grande que não serve para muita coisa. Então, acho que é legal você pensar no que você vai usar ali, né? naquele trabalho, né? Sim. Eu gosto muito do kit do João Baroni, dos Paralamas. Aí tem até uns tamborzinhos pequenininhos assim que ele bate com as baquetas também. Então, mas você vê que ali ele precisa, né? E tudo que ele tem ali, ele precisa nos Paralamas. Ele usa. Faz parte da música, das composições. São músicas que vai sempre pro reggae, né? Então, que é... tem sempre aquela conotação em cima da batera, né? Tem sempre... Os arranjos são feitos em cima da batera. Então, precisa daquele kit médio grande, né? É um médio grande. Sim. E sobre, para conseguir tirar as baterias dos Titãs, as levadas, você estudou bastante ou já tinha uma ideia já de como elas funcionavam já? É como eu te falei, né? Eu tenho muita experiência com rock, então eu já, por pouco que tivesse tocado as músicas do Titãs, que eu toquei não tantos, mas de tanto que a gente ouve a história dos Titãs, você acaba, como eu tenho muita experiência, às vezes você ouve, você fala, já sei mais ou menos. Você dá uma ouvida ou outra mais básica, assim, mas não foi muito difícil, não. Sim, tem que ter bastante coordenação, né? Tem que usar os dois pés, né? Tem que usar as duas mãos, né? Tem que estudar, né? Tem que praticar, né? É o que faz a gente tocar bem. Tem que praticar bastante. Sim. E qual baqueta, assim, que vai desgastando mais o lado? Ou as duas vão desgastando junto, assim, a madeira dela? Olha, cara, tem muitas madeiras que são ruins, mas assim, as melhores são carvalho e hickory. São as melhores. Aí tem uma pegada boa na hora de bater. São as de carvalho e as de hickory. Eu prefiro de hickory, mas essas duas baquetas são muito boas. Duas madeiras são as melhores. Tem aquela baqueta que parece uma espátula também, não sei o nome. Que eu geralmente uso em acústico, não sei o nome. Aquelas são as varetas, né? Isso, parece uma espátula. Acho que o nome é Hot Rods. É umas varetas, né? São várias varetas. Aquelas baquetas é para você emitir menos som, né? Mais acústico, né? Um som mais leve, né? E isso, você já tem bastante experiência no estúdio ou começou a ter mais experiência quando começou a tocar com os Titãs? Não, já tinha bastante coisa, já tinha feito bastante coisa. Antes dos Titãs, eu já tinha gravado 25 discos para terceiros. Nossa, músico de estúdio bastante, então. Muitos discos para outras pessoas, né? Entre bandas que eu tive e bandas que eu... A maior parte, bandas que eu prestei um serviço, né? Bandas, artistas, cantores. Daí eu já tinha gravado 25 discos. Sim. E agora, você tem uma carreira solo também. Sobre ela, você que grava os instrumentos ou tem o pessoal, alguém toca algum instrumento? Não, eu que gravo tudo. Eu gravo tudo. Guitarra,
bateria, canto, componho as músicas. Faço tudo aqui nesse meu estúdio aqui. O processo de composição é muito difícil de algumas canções que você fez, ou vem na cabeça, já escreve no papel e guarda até juntar uma letra? Tem umas que saem rápido, tem outras, quer dizer, saem rápido a primeira ideia, depois você fica lapidando, né? Troca essa palavra, vou fazer um mapa diferente, mas assim, eu procuro não perder muito. Se tem coisa que eu olho assim e falo assim, isso aqui não adianta nem arrumar, já joga fora. Então eu não perco muito tempo com coisa que não está muito razoável logo do começo. Então eu não vou perder muito tempo. Agora, coisas que eu acho que falo assim, pô, isso aqui é legal, vale a pena mexer. Aí eu fico mexendo até uma hora que fica bom. Quer dizer, fica bom assim para mim, né? Não sei se o pessoal gosta. Depende da opinião do público, né, Mike? Se o cara tá feliz com o que ele faz, eu acho que ele deve continuar, né? É o que eu penso também. É isso aí. Sim, com certeza. Então, eu agradeço você pela participação aqui, Mário. Deus te Obrigado. abençoe pela oportunidade. Foi a 10ª pessoa que passou por aqui. E o primeiro baterista, se Deus quiser, de muitos também. Com certeza. Manda um link pro pessoal aí, manda um e-mail que o pessoal com certeza vai fazer. Fique com Deus. Valeu. Obrigado aí, valeu. Você também. Tchau, tchau.